Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é 15 de agosto. No calendário litúrgico, nós comemoramos o dia da Assunção de Nossa Senhora ao céu. Como essa homilia ela chega também a diversos lugares fora do Brasil, eu queria dar essa pequena explicação. Aqui no Brasil, essa solenidade, a igreja reconhece que nós deveríamos comemorá-la. E é uma missa de preceito. Então a CNBB, ela pediu uma autorização à Santa Sé que essa celebração fosse transferida para o domingo, para que todos nós brasileiros pudéssemos participar desta celebração. Então, a leitura do evangelho que eu estou lendo não é a da Assunção de Nossa Senhora, mas é o evangelho do dia, porque no próximo domingo nós celebraremos a Assunção de Nossa Senhora aqui no Brasil, mas fora do Brasil se celebra esta grande solenidade. Imagine nós não podermos celebrar a Assunção da Virgem Maria, porque no dia a dia você tem que trabalhar, você tem que fazer as outras coisas, então existe essa possibilidade para nós, brasileiros, com a autorização da Santa Sé. Então, o evangelho de hoje
é o de Mateus, capítulo 18, do versículo 21, aí vai até o capítulo 19, versículo 1. E vocês acabaram de ouvir essa narrativa. Pedro, diante dessa questão do perdão, ele fez uma pergunta que eu vejo que é muito importante para todos nós. Veja como é que começa o Evangelho. Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Vocês percebam uma coisa, que esse evangelho é uma continuidade do evangelho de ontem, onde Jesus falou o quê? Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. E ontem eu falava da abertura de coração, do fechamento de coração por parte de muitos, porque o evangelho de ontem falava justamente da correção fraterna. Então, diante do que Jesus disse, Pedro agora vai ao encontro dele e pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Veja, você se lembra? Vou repetir. Se teu irmão pecar contra ti, vai ao encontro dele. Agora, aí Jesus deu toda aquela explicação de ontem, que eu não vou falar aqui, é só você ler o evangelho de ontem que você vai entender. E agora Pedro vai ao encontro de Jesus e diz isso. A esperteza, porque ele, na verdade, ele viu que não é fácil. Imagina, a pessoa peca, faz um mal contra mim, contra a minha pessoa. Aí eu dou perdão para ela, que é o que Jesus já havia falado. Aí ela volta de novo, aí eu dou perdão. Vai chegar um momento que o que é que vai acontecer? Não vou dar mais perdoá-la, não. Você viu que ontem dizia o quê? Entrega para a igreja. A igreja que vai resolver a situação dessa pessoa. Mas seria muito fácil chegar e dizer, como no tempo de infância, quando alguém fazia um mal assim, aí nós dizíamos, não sei se você viveu isso, né? Estou de mal, não quero falar com você. Quantas pessoas que carregam mágoa e não dão o perdão de situações vividas no passado. Eu me lembro, eu já contei aqui para vocês de uma pessoa que, dois irmãos de sangue, que no tempo de infância jogavam aquelas bolinhas de gude e um lá ganhou, o outro fechou o coração e ficou de mal. E já tinha se passado mais de 30 anos e o outro não queria perdoá-lo. Você imagina que coração endurecido? Mas voltemos para o Evangelho. Então, quantas vezes eu devo perdoar? Aí Jesus fala, porque ao mesmo tempo que ele faz a pergunta, Pedro, ele já dá uma resposta, até 7 vezes. Aí Jesus respondeu, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. Ou seja, infinitamente. Imagina, aquela pessoa vem, para se dar perdão para ela, a pessoa ela tem que ter muita compaixão e precisa compreender muito o outro, precisa compreender muito o ser humano, porque se não compreender o ser humano, não consegue, é difícil. Então, aqui está uma necessidade de compreensão do ser humano e aquela compreensão do que eu disse antes. Imagina, meus irmãos, o mal que aquela pessoa faz, ela não vai se salvar. Então, se ela vem arrependida e pede perdão,
por motivo do desejo de que aquela pessoa se salve, então eu a perdoo. Porque se chegar num grau de ódio, aí não dá certo, né? Para se perceber se tem ódio no coração, é só perguntar para a pessoa se você deseja vê-la no inferno. Se a pessoa diz, eu queria vê-la no inferno, sim, então essa pessoa tem ódio. E aí fica difícil, né? Então aí Jesus conta essa parábola desse homem que foi perdoado pelo patrão por uma dívida que ele tinha. Aquele homem foi perdoado. Ele nunca iria pagar o patrão. Você sabe o que é não poder pagar uma dívida? Imagina só. E o homem teve compaixão quando ele chegou aos pés e disse: me ajuda, me dá um tempo. Mas o homem sabia que ele não ia pagar aquela dívida nunca. E o homem foi lá e perdoou. Não vou ficar aqui contando a parábola, porque você já ouviu. E aí agora vem o outro que passa pela mesma situação, mas por essa pessoa que foi perdoada. E o procedimento dele é totalmente contrário. Era para ele chegar e dizer assim: nossa, assim como o patrão me perdoou, eu vou fazer a mesma coisa com esse daqui. Não, ele foi lá e disse: você vai ter que pagar e ponto final. E que coração! Vocês estão vendo que é um coração endurecido? Vocês estão vendo o que é a maldade no coração da pessoa? Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus já deixou bem claro: perdoai, falando ao Pai, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a do outro, as ofensas do outro. Então, se eu não perdoo a ofensa do outro, Deus não vai me perdoar também, porque é muito fácil chegar aos pés de Deus e dizer assim: meu Pai, me perdoe. É muito fácil. E como é bom ouvir de Deus: você está perdoado. Agora, quando o outro faz o mal e ele vem na minha direção e pede perdão, eu trato ele: não quero saber, não vou te perdoar. Não. Ah, não. Seria injusto, meus irmãos. Então, toda vez que você tiver uma situação com alguém, aí o esposo com a esposa com o esposo, o irmão com o irmão, os irmãos, né? Aqui entra irmãs também, parentes, amigos. Toda vez que uma pessoa fizer um mal e agora vier te pedir perdão, pense sempre que toda vez que você pedir perdão a Deus, Deus vai te perdoar também. E como Deus nos perdoou. Vamos agora olhar para a cruz e nós vamos ver ali na imagem está o crucificado. E ali nós vemos Jesus que olha para o Pai e diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E eu fico admirado porque Jesus ainda alivia, dizendo assim: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Será que nós não sabíamos mesmo? E ali o Pai dá o perdão por ver o Filho morto, derramando o sangue, dando a vida, para que nós não nos percamos. E agora nós ficamos dando uma de grandão, de sabe lá o quê? Aí o outro vem e se humilha: eu não vou te perdoar, não. Eu não te dou perdão. Olha, aqui tem uma coisa. Quando alguém faz algo de mal para nós, e esse alguém, essa pessoa, ela se arrepende e ela vem pedir o perdão,
Se no caso eu não dermos o perdão para ela, aquela pessoa está quite diante de Deus, viu? Porque ela está arrependida e ela se humilhou e pediu perdão. Agora, se eu e você não dermos o perdão, agora o problema é conosco. Imagina só, olha como é a nossa vida de católicos, hein? Quer dizer, o outro me fez o mal, e se eu não perdoar, diante do perdão que ele pede, o outro se salva por ter feito mal para mim, mas se arrependeu, e eu me perco, ou seja, eu vou para o inferno, vou para a condenação eterna, porque eu não quis dar o perdão. Vocês estão entendendo que coisa? Vocês estão entendendo o que nosso Senhor está nos ensinando com essa parábola? Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida. Padre José Augusto perverso, eu te perdoei quando você foi lá diante do sacerdote, você pediu perdão. Agora, quando aquela pessoa vem, Padre José Augusto perverso, aqui eu estou falando o meu nome para você colocar o seu. Então, na hora que a pessoa vem e pede perdão, você não quer. Ah, empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste, não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Estão vendo esse questionamento que Deus está fazendo para nós? E que nós não podemos fechar o nosso coração e agir de acordo com o demônio, porque é o demônio que semeia este mal. Então nós vamos obedecer a Deus ou ao diabo? Que quer realmente que nós odiemos, que nós não demos o perdão, para nós nos perdermos. Então o patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Compreendeu? Não adianta ficar questionando. Não adianta você se colocar numa situação de vítima. Ah, porque ele me fez isso, eu estou muito magoada. Levanta-te, erga-te, toma a decisão, usa da inteligência, não deixe os sentimentos se apropriarem do seu coração. Use a inteligência e faça o que nosso Senhor está dizendo. Nós devemos perdoar quantas vezes aquela pessoa vier pedir perdão. Agora, se ela quer toda vez aí dar o perdão, ela faz o mal. Dá o perdão, ela faz o mal. Dá o perdão, ela faz o mal de novo. Problema dela. Espero que nessa do pedir perdão que ela vem, aí depois ela volta para fazer o mal, queira Deus que ela não morra no horário da maldade dela, queira Deus. Mas a nossa missão, o nosso dever de católicos, o nosso dever de dizermos que nós somos filhos de Deus, é dar o perdão. É para dar o perdão. Você vai dar ou não? Estou dando essa paradinha para você pensar. Você vai dar ou não? Ou você prefere ir para o inferno e ser jogado lá? E lá não sai mais não. E ficar lá no inferno, queimando por toda a eternidade, sofrendo por toda a eternidade, eu não quero isso para mim. Você quer isso para você? Ah, eu não estou conseguindo. O ato
O perdão é um ato de vontade. Então vai lá diante do Santíssimo Sacramento, pede força a Deus, olhe para Jesus crucificado e vendo Jesus crucificado, você vai lá e pede misericórdia ao Senhor. Mas não fique com vitimismo, porque vitimismo não leva ninguém para o céu, não. Não leva. Então temos que fazer o que Jesus está dizendo. Até 70 vezes 7. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.